Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um conteúdo aqui, fazer um vídeo que eu particularmente considero muito bacana dentro de PLN, que seria analisar a similaridade entre dois textos diferentes. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma página da Wikipédia, tokenizar, limpar ela, fazer alguns processinhos e comparar com outra página da Wikipédia fazendo exatamente os mesmos pré-processamentos, ok? Então a gente está com esse código aqui, que é para gerar uma nuvem de palavras da página de ciência da computação da Wikipédia. Vamos aproveitar ele e vamos fazer algumas adaptações. Por quê? E assim, vão ser adaptações um pouco radicais, digamos assim, porque até agora a gente faz a coleta de uma página e faz o trabalho em cima dessa uma página. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar para fazer a coleta de duas páginas. Poderiam ser 3, poderiam ser até mais, mas a gente vai preparar aqui para duas, por quê? Quando a gente vai fazer duas vezes o mesmo procedimento, é legal que a gente faça exatamente igual. Então, a gente usa uma estratégia de criar uma função. Então, com a função, a gente chama duas vezes a função e executa exatamente o mesmo procedimento, mudando ali só um parâmetro. Ok? Então, o que eu quero fazer? Eu quero coletar a página da ciência da computação e outra página. Então, eu vou colocar aqui como sendo, ao invés de ser o link, eu vou colocar como sendo uma variável. Ok? Já a gente vai criar essa variável e vai sair esse aviso aqui. Mas vamos fazer outras coisas primeiro. Como a gente aqui estava criando uma nuvem de palavras, analisando frequência de palavras, a gente não vai mais fazer isso. Vamos limpar esse código, deixar só o que interessa para a gente. Tira a parte da criação de nuvem de palavra, frequência. Agora a gente não vai precisar usar nem a biblioteca NLTK, nem a Word Cloud, nem a Matplotlib. Vamos tirar elas, ok? Então o que a gente... e outra coisa, a gente vai analisar duas páginas. Quando a gente estava analisando só a página de ciência da computação para ver a incidência de palavras, é meio óbvio que a palavra ciência e a palavra computação vão aparecer muito. Então a gente personalizou a nossa lista de stop words, que não vai ser mais interessante personalizar agora. Agora vai ser legal a gente olhar os textos completos, ok? Então ficou esse texto aqui com esse código bem simples, bem limpo. Vamos começar a trabalhar ele. Vamos lá, criar ele em função. Def, uma função, coleta texto. Vou chamar essa função de coleta texto. Então uma função no Python a gente inicia aqui fazendo uma definição dela. Então eu estou definindo que a minha coleta texto vai receber uma variável do tipo, uma variável chamada URL. Ok? Então eu falei, defina uma função chamada coleta texto que recebe uma variável URL. Porque aqui na página eu vou passar o valor da minha URL. Então eu vou fazer a chamada da minha função passando um valor para ela e esse valor vai ser utilizado aqui, ok? Então vamos colocar aqui mudança de escopo, colocar tudo como sendo dentro da função. O que não estava vai para dentro da função agora. Ok, maravilha. Então, agora quando eu fizer a chamada da função coleta texto, ele vai executar todo esse bloco de código. Ele vai executar todas essas coisas que estão aqui dentro, essas instruções. Ok? Só que eu quero também que ela me dê um retorno. Eu vou falar para essa minha função que ela tem que me retornar o quê? Esse vetor de tokens, que é onde eu armazeno, né? Os verbos lematizados e os não verbos da maneira que eles estão no texto. Porém, só estou pegando as coisas, as palavras, né? Que são alfabéticas e que não estão nas stop words. Então, me retorne os tokens. Maravilha. Vamos ver o que acontece se eu fizer a chamada dessa função? Como que eu faço isso? Eu vou dar vou colocar aqui uma variável teste igual coleta texto e eu vou pegar aqui a URL da página de ciência da computação. Vamos olhar aqui. Ciência da computação. Certo? Pegando aqui na Wikipédia, só para a gente poder compartilhar, olhar junto. Peguei a URL de ciência da computação e vou passar como sendo o parâmetro aqui, o valor. Então, coleta texto e estou passando a URL ciência da computação. E o return
é o que vai ser armazenado nessa teste. Vamos dar uma olhada como que fica. Vou fazer aqui aquele nosso for item in teste print item. Vamos executar esse código. Aquele tempo da coleta online. Aí, beleza, ó, podem ver as palavras que estão no vetor. São aquelas palavras lá, então exatamente igual, só que agora dentro de uma função. Qual a vantagem disso? Que agora eu posso fazer aqui, ó. Eu vou chamar de primeiro texto. Ok? Então eu estou chamando ele aí de primeiro texto. E no segundo, na verdade eu vou chamar aqui para ficar mais fácil, vou falar que são os tokens já. Tokens primeira URL, tá? Então eu estou fazendo aqui os tokens, já está vindo, né? Os tokens da primeira URL. E vou fazer aqui o tokens da segunda URL. Lembrando que o que eu quero fazer é o comparativo. Então, eu vou chamar aqui minha função coleta texto. Só que agora eu vou passar uma outra URL. Uma que ficaria bem legal a gente fazer é comparar o ciência da computação com processamento de linguagem natural. Vamos ver qual a similaridade entre os dois. Lembrando, pessoal, a gente está pegando o texto da Wikipédia, então ele já tem um padrãozinho, tem uma coisa, tende a ter uma similaridade mais alta. Mas vamos ver se o processamento de linguagem natural é bem similar ao da ciência da computação. Serão os dois textos que iremos comparar. Processamento de linguagem natural e computação. Uma vez feito isso, a gente vai ter que transformar esses tokens, que assim, a gente fez aquele pré-processamento para tirar as stop words, colocar só o que é alfabético, lematizar os verbos. Vamos transformar eles agora em documentos do tipo PLN, né? Então eu vou chamar, para ficar rápido e fácil aqui, documento 1 vai ser igual o PLN. Ixi, não está aparecendo aqui PLN. Por quê? Eu preciso mudar. Tá vendo aqui, ó? Tá dentro do escopo da minha função. Não tá uma coisa dentro do meu projeto como um todo. Então vamos tirar o carregamento da PLN, da Space Load, daqui de dentro da função, e vamos colocar do lado de fora. Agora vai funcionar dentro da função, está no escopo que vai funcionar dentro da função, e vai funcionar aqui também, ó. Vamos ver? PLN já vai funcionando, ok? Pode ver que já me ofereceu as possibilidades. E eu vou fazer o quê? Eu vou juntar todos os tokens com aquele método join. Vou juntar eles formando uma string grande, separando só por um espaço, porque eu quero gerar um documento do tipo PLN. O documento do tipo PLN recebe somente string, não recebe uma lista de valores. Então, o documento 1 vai ser tokens primeira URL. E o documento 2 vai ser igual o PLN, juntando também join tokens segunda URL. Beleza? Então, aqui eu vou ter o documento do tipo PLN, né? Vai ser uma instância desse objeto PLN, que vai pegar os tokens da primeira URL e formar uma string grandona. A mesma coisa com o de baixo, só que com a segunda URL. Então, meu primeiro documento vai ter o conteúdo da página de ciência da computação, o segundo documento vai ter o conteúdo da página de processamento de linguagem natural, e isso feito aquele pré-processamentozinho que a gente conversou aqui um pouco antes, ok? Beleza, a partir desse momento ficou fácil o nosso processo. A gente vai vir aqui e criar uma variável similaridade. E esse similaridade, a gente vai se aproveitar de uma função, de uma propriedade aí que tem o nosso documento 1, que é o similarity, ok?
Com isso eu vou falar o quê? Ó? Quero saber o quanto o meu documento 1 é similar ao documento 2. E vou dar um print. Print a similaridade dos documentos e vou colocar aqui concatenando em formato string a minha variável similaridade. Vejamos agora o resultado. Ó, ficou bem bacaninho, um código limpo. Vejam que é super tranquilo fazer esse processo. Eu usei o nome das variáveis aqui de documento já para nos dar ideia, né? Eu estou pegando essas URLs, mas eu poderia passar qualquer documento. Poderia analisar um texto qualquer. Ó, vejam lá, a similaridade dos documentos é 0,98, uma similaridade muito alta. O valor máximo possível seria 1. Então são dois textos muito similares, os termos, as palavras. Lembrando, os dois são textos da Wikipédia, então tem-se alguns padrõezinhos, algumas coisas que vão ser similares mesmo, tá? Mas a gente pode manipular isso e ver algumas coisas. Um aviso que ele dá aqui, ó, o modelo que eu estou usando não tem ali, né, os vetores carregados, porque eu estou usando o core do Space small. Eu preciso usar pelo menos o médio para ele não me dar esse warning, ok? Eu deixei aqui separado, eu sabia já que ia dar esse problema, então eu vou deixar aqui como dica. Quem não tiver instalado o médio, é só executar esse comando aqui, pode vir no terminal, tá? Vou simular aqui, no meu não vai instalar porque eu tive que instalar previamente. Então vem aqui no terminal, faz python-m space download pt core news md, que é o médio, md de médium. SM era de small. O small não fornece recursos suficientes para o que a gente precisa aqui. Ó, tá até fazendo download de novo no meu, tá instalando. Eu acho que eu não tinha instalado não. E ia dar ruim. Então troquei aqui pelo MD. Vamos executar de novo. Vou deixar aqui no código comentado só para a gente lembrar. Similaridade entre processamento de linguagem natural e ciência da computação, né? O quão semelhante é processamento de linguagem natural com ciência da computação? Valor máximo possível é 1, os dois são textos da Wikipédia, ok? Então vamos ver, similaridade, agora que eu usei o Medium, já usou as técnicas mais avançadas, caiu um pouquinho, foi para 0,96, mas ainda é muito semelhante. Vamos ver ciência da computação e ciência da computação? Se eu estou pegando a mesma página, né, estou passando a mesma URL, teoricamente tem que ser igual. Vamos ver se o nosso código está bom, está dando igual mesmo. É sempre legal a gente fazer essas provas enquanto a gente está programando. Se eu estou comparando duas coisas iguais, tem que ser igual. Mas está acontecendo isso mesmo no meu código? Eu não estou colocando nenhum desvio no meio? Pode ver aqui, ó, similaridade deu 1, que é o máximo possível. Então, vamos comparar agora com uma coisa nada a ver com ciência da computação. Eu, particularmente, gosto muito do Silvio Santos, que animou muitos domingos aí dos brasileiros. Vamos comparar ciência da computação com Silvio Santos na Wikipédia. Lembrando, a Wikipédia tem uma estrutura que está vindo aqui no texto, então vai ter alguma similaridade sempre, né? Porque eu estou comparando dois Wikipédias. Mas vamos ver, a gente está vendo que, a gente viu, né, que comparando ciência da computação com processamento de linguagem natural, deu 0,96. E quanto que vai dar ciência da computação com Silvio Santos? Okay? São duas coisas muito diferentes, são áreas de pesquisa, um é um ator, outro é uma área do conhecimento, né, dos seres humanos. Ciência da computação é uma área do conhecimento. Silvio Santos é um personagem de televisão. Qual a similaridade entre os dois? 0,61. Já é uma similaridade bem mais baixa do que o processamento de linguagem natural com ciência da computação. Ainda é uma similaridade até considerável, a gente pode olhar aqui, né? Mas lembrando, os dois estão seguindo a estrutura Wikipédia, então vai dar alguma coisa parecida mesmo. Então a gente pode ver aqui, ó, ficou um código super simples para uma coisa hiper funcional. Eu posso colocar muitas funcionalidades aqui dentro.
Que nem eu falei, eu chamei as variáveis de documento 1, documento 2, porque eu poderia passar qualquer tipo de documento aqui. Eu estou trabalhando com páginas da Wikipédia, mas uma coisa que eu poderia fazer aqui, por exemplo, eu poderia colocar a descrição de uma vaga de emprego e aqui colocar o currículo de candidatos. Com isso eu vou ver quem é o candidato que tem o currículo mais similar com a descrição da vaga de emprego que eu tenho. Posso usar isso como um critério de triagem. Ah, não, eu só quero pessoas que tenham a similaridade acima de 30%, né, de 0,3. Então, faço uma primeira triagem assim. Se eu tenho um banco de dados de 20 mil currículos, olhar um por um no papel não dá. Então, pode ser um critério utilizado. O processamento de linguagem natural a gente pode usar para muitas coisas. E esse processo aqui de análise de similaridade, para mim, é muito bacana e muito útil. E a gente vê que, é lógico, aqui eu estou fazendo um modelo hiper simplificado, mas esse modelo hiper simplificado já nos traz resultado bem bacana, bem proveitoso e muito útil. Beleza, gente? E esse aqui é um conteúdo que eu gosto muito. Muito obrigado aí.